Fala pessoal, Dorival aqui e nós estamos iniciando mais uma playlist agora com o tema de alimentos e alimentação dos animais domésticos. Nessa playlist, a abordagem será a partir da aprendizagem baseada em problemas. E o tópico da aula de hoje é métodos de análise de alimentos. Então vamos ao problema. A FDN, a fibra insolúvel em detergente neutro da cana-de-açúcar, é relativamente baixa, algo em torno de 45% da matéria seca. Isso, claro, considerando uma forrageira tropical. Entretanto, esta mesma FDN, ela apresenta degradabilidade em 24 horas, né? Degradabilidade in situ e digestibilidade in vitro muito baixas. Quais as implicações nutricionais desses parâmetros, da degradabilidade in vitro e da digestibilidade, da degradabilidade in situ e da digestibilidade in vitro, e por que a FDN da cana-de-açúcar apresenta esses valores tão baixos? Bem, o que é importante que a gente fale, né? O primeiro aspecto é que a FDN, né, a fibra insolúvel em detergente neutro, ela é um método empírico que mede os teores de celulose, hemicelulose e lignina da forragem. É óbvio que, além da celulose, hemicelulose e lignina, existe contaminação com sílica, contaminação, que é a matéria mineral, contaminação com proteína e também contaminação com outras frações analíticas, como é o caso da gordura, né? Então, a FDN, mesmo aquelas corrigidas com amilase, com sulfito de sódio, no intuito de melhorar esse padrão de predição da fração insolúvel em detergente neutro, a gente ainda tem algumas imperfeições para o método. No caso específico da forrageira, a cana-de-açúcar, se fala que teores de 45% de FDN na matéria seca são teores relativamente baixos, isso comparando com uma forrageira tropical. De fato, isso é verdade, uma vez que a maior parte das forrageiras tropicais tem algo como 75% da sua matéria seca em estágio vegetativo sendo constituída de FDN. O que vai alterar, o que vai variar é justamente a degradabilidade ou a digestibilidade dessa FDN. Então, como o animal, como as bactérias vão fermentar, colonizar, processar e gerar proteína microbiana a partir dessa fração analítica. No caso da cana-de-açúcar, mesmo com teores baixos de FDN na matéria seca, existe uma baixa degradabilidade in situ, no caso da questão degradabilidade em 24 horas, e também da digestibilidade in vitro. Esses valores são baixos, a digestibilidade in vitro por volta de 40%, e uma degradabilidade in vitro bastante baixa quando você fala de forragem de cana-de-açúcar in natura picada, mesmo considerando os altos níveis de carboidratos não fibrosos, né, que podem ser maiores que o de FDN da cana. Lembrando a vocês, a cana-de-açúcar é uma forrageira C4 que apresenta a maior parte da sua matéria seca constituída de carboidratos não fibrosos, e o carboidrato não fibroso mais abundante nessa fração é a sacarose, né, que é o açúcar de armazenamento no colmo desse material. Mas nós estamos falando especificamente da FDN, e nessa fração composta de celulose, hemicelulose e lignina, existe uma questão sobre a baixa degradabilidade da FDN e, consequentemente, da baixa degradabilidade da matéria seca como um todo da cana-de-açúcar. Tá? Por que isso acontece? Se a gente lembra em um aspecto tridimensional, a maior parte dos constituintes do conteúdo celular e a sacarose, que é o carboidrato não fibroso da cana, também está nesses constituintes, né? O conteúdo celular do vegetal fica contido entre as paredes celulares. Então, nós temos as paredes celulares compostas de celulose, hemicelulose e lignina, e encerrado dentro dessas paredes celulares está o conteúdo celular, com o vacúolo, com os lipídios, com as proteínas, e no caso da cana-de-açúcar, carboidrato não fibroso, proteína bruta, extrato etéreo, estão aqui. FDN, FDA estão na parede celular.
tá? A questão é, como essas frações mais digestíveis estão encerradas na parede celular, é necessário que haja uma destruição dessa parede celular para que os micro-organismos eles tenham acesso ao conteúdo celular. Entretanto, existe um problema de degradabilidade dessa parede celular. E a questão é, esse problema é sério na cana-de-açúcar e parece desproporcionado se levar em consideração os teores de lignina da parede celular. Então, naturalmente, o grau de lignificação da maior parte das forrageiras tropicais nos dá uma noção da degradabilidade dessa forragem. No caso da cana-de-açúcar, os teores de lignina são baixos para a extensão da indigestibilidade dessa parede celular. Ou seja, a parede celular da cana-de-açúcar, a FDN da cana-de-açúcar tem uma degradabilidade muito mais baixa do que a gente esperaria, só olhando os teores de lignina dessa forragem, né? E aí o que é que nos chama a atenção? Bem, se vocês lembrarem, né, além da celulose, hemicelulose e lignina, a FDN também tem alguns contaminantes. E esses contaminantes majoritários são matéria mineral, e aí a gente está falando de sílica, né? São proteína bruta, e aí nós estamos falando de proteína insolúvel em detergente neutro e proteína insolúvel em detergente ácido. E nós estamos falando também de extrato etéreo, gordura, né? E desse extrato etéreo, dessa gordura especificamente, o que nos chama a atenção são os teores de cutina, né? Principalmente um tipo de cera bastante específica na forragem de cana-de-açúcar, que é a suberina, né? Então, a presença dessa suberina torna a FDN da cana-de-açúcar contaminada, né, com esse extrato etéreo pelo método analítico. Por que a gente fala contaminada, tá, pessoal? Porque o próprio método é que define, o análito, né? Então, o método que a gente procede é que vai definir o que nós obtemos no final. Então, existe uma contaminação por matéria mineral, uma contaminação por proteína bruta e uma contaminação por gordura, né? Extrato etéreo, esses solúveis em solventes apolares, e entre eles o principal representante é a suberina, né? Então, no caso da FDN da cana-de-açúcar, nós temos uma baixa degradabilidade graças à presença dessa suberina, que é similar a um tipo de cera, né? E que proporciona uma menor degradabilidade da FDN. Ora, como eu tenho uma menor degradabilidade dessa FDN aqui, ó, da cana-de-açúcar, isso faz com que eu tenha um menor acesso ao conteúdo celular. Logo, a degradabilidade da matéria seca como um todo da cana-de-açúcar é prejudicada. Por isso que a cana, em comparação, por exemplo, com a silagem de milho, é um pior volumoso, basicamente porque existe um limitador do consumo, né? FDN é uma limitadora de consumo, basicamente devido à baixa degradabilidade da matéria seca em 24 horas de digestibilidade in vitro. Bom, pessoal, eu espero que tenha sido claro. Dúvidas, questionamentos, vocês, por favor, deixem aqui nos comentários. A gente se vê adiante. Obrigado.